E você tava percebendo já esse movimento das empresas digitais, de quem faz venda digital, que isso ia... Ou só depois que aconteceu a pandemia mesmo que deu pra sentir... Porque, pô, Mercado Livre, tudo, cara, os caras ganharam muito, né? Ganharam muita grana. Eu fiquei viciado no Mercado Livre. Sabe, vício mesmo. Hoje... É mesmo? Mas você negocia, compra e vende, assim? Não, só compro. Só compra? Pra não sair de casa, eu compro tudo. Tudo pelo Mercado Livre. Eu te entendo. Eu sou assim, com iFood, Rappi... Exatamente, iFood e tal. Cara, eu fiquei viciado nessas compras. Porque antes a gente, vamos sair hoje e tal. E eu já gosto de ficar em casa, então assim, tudo... Moletom, tudo vem pra cá, tudo vem até minha casa. Perfeito. Então, você teve essa leitura já há um tempo? Cara, assim... Contar uma historinha aqui rápida. Eu acho que quando você tá falando de sucesso... Meu acabou já, hein? Quando você tá falando de sucesso, de você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. Assim, você tem um primeiro grau de pensamento. Né? O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas. Tá? Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível. Esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100, sei lá quantos segundos. Legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Ah, tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, nossa, olha que legal aqui, esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal, tá bombando aqui, o Vilela é top. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então, isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Uma engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Então, é sempre você pensar num segundo nível de pensamento. Na bolsa foi assim. Pô, tá tudo caindo. A bolsa caiu 50%. A economia tá ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo acha isso... Esse é o primeiro pensamento. Será que já não tá no preço as coisas? Aí você vai pro segundo pensamento. Porra, então eu vou fazer o contrário, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tudo... Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado, né? Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência que é a tendência do mercado financeiro, a tendência da educação financeira no Brasil. Sim. A gente tem hoje 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na Bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche, você está embaixo dela, você tenta segurar ela. Não dá para segurar, né? Então, quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. Você falou do Mercado Livre, tá todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então, eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar essa onda melhor que os outros. Já colocou o pé lá porque sabia que... Exatamente. Então, assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. E, aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. Então, isso é um grande erro. As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas à tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos, né? E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então, elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com o marketing digital. E aí eu pude surfar antes dos outros, né? Pra falar em surfar, eu costumo usar um exemplo aqui, porque o pessoal fala... Você pôs pra mim? Pôs. Quer colocar mais? Acho que você não pôs pra mim. Ah, tá. Eu costumo falar uma coisa que tem até a ver com o que você falou de surfar, né? Porque as pessoas, às vezes, querem entrar na onda quando ela já tá quebrada, né? E o ideal é você entrar na onda quando ela tá começando a se formar. Então eu vejo muita gente entrando agora no podcast... Porque, nossa, a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda estava começando a se formar. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá,
300, 400 podcasts. Claro que dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando você começa... E o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda tava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já tá quebrado e tá todo mundo tentando surfar, né? Cara, e olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. Né? A Kodak, ela... Que hoje... Kodak quebrada e não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a fazer, a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram. Com o passar do tempo, ela descontinuou a câmera digital. Olha que louco. E depois disso veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. Porque ela tava no filme ainda, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim. Foi assim com uma espécie de um iPad também, né? Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada pra cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também. Né? Então assim... Quanto tempo tem podcast? Exato. E o podcast em vídeo. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí todo mundo falou, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí de repente, aí começou a bombar. E se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já tava bombando, quer dizer... A tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá tá esse movimento acontecendo, talvez aqui aconteça. Perfeito, cara. E assim, uma das melhores formas de você fazer negócios bem-sucedidos é você olhar para fora. Né? Então, por exemplo, a XP Investimentos, ela é uma das maiores corretoras do Brasil, né? Ela tem um momento que ela começou a crescer muito. E foi quando ela fez uma coisa muito simples, cara. Ela olhou para fora, tinha um player lá fora chamado Charles Schwab, que é a mesma coisa que a XP aqui. E eles fizeram um esquema que eles abriram a plataforma deles para poder investir em vários lugares pela Charles Schwab. E a XP olhou e falou, peraí, por que eu não faço isso também? Aí ela criou o conceito de shopping center financeiro, fez isso. E ela explodiu e virou a XP. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui, e você faz isso. E você quer um exemplo inverso? Finanças. Os nossos canais de finanças aqui são os maiores do mundo. Ah, é? Do mundo, nenhum lugar. Só não sei em relação à China, não consigo acompanhar lá. Lá é um universo totalmente diferente. Exato, mas tirando a China, é o maior. São os maiores. E aí, lá, você tem canais de finanças agora que estão crescendo muito, não são maiores do que os nossos no Brasil ainda, mas estão fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eles estão olhando pra cá, pra ver o que deu certo. Olhando ou não, tá igual. Ou seja, porra, é só você olhar porque tá dando certo em algum outro lugar e trazer pra cá. Por isso que você ser um cara que consome conteúdo, que é antenado em outras línguas, te dá vantagem competitiva. E o que eu percebo também, por exemplo, Netflix. A Netflix começou, se não me engano, fazendo aluguel de filmes, né? Era um negócio que você fazia, você entregava em casa e tal. E quem diria que a Blockbuster ia quebrar e o streaming ia ser o que é hoje, né? Cara, eu queria muito saber quanto que vale a marca Blockbuster hoje. Porque, porra... Cara, eu não sei. A empresa não vale ainda? nada. Eu acho que porque existe uma única unidade, não existe da Blockbuster? É em mesmo? uma cidade lá, Deve ser uma coisa meio romântica, a galera vai lá pra lembrar, né? Que doido. Cara, e não faz muito tempo. Até ontem, pra mim, parece que até ontem eu tava indo na Blockbuster pegar filme e fazer... Muito bom, né? Era muito bom aquela sensação, né? É muito bom, cara. É que nem a gente tava conversando aqui também com o Del Deb ontem sobre a banca, né? A banca meio que também tá sumindo. Pô. Aquela coisa, você quando criança você não ia na banca ver se saiu o seu gibi, se não sei o que. Perdeu essa coisa, né? Perdeu muito, cara. Perdeu muito. Só que assim, tem uma parada massa que eu acredito que ajuda as pessoas a fazerem projetos bem-sucedidos. Então, pensa no caso do podcast agora. Por que a maioria dos podcasts estão nascendo hoje acho que vão morrer? Rapidamente, assim. Porque eles são copiadores, né? E pra mim você tem alguns tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são os copiadores. Você tem os replicadores. Você tem os aprimoradores. E você tem os inovadores. Qual é a diferença de copiadores e replicadores? O copiador é o seguinte. O copiador, ele vai olhar pro que tá acontecendo hoje em podcast, por exemplo. E ele vai copiar igualzinho o que você tem aqui. O que faz sucesso? É um cenário. É isso? Ok, vou fazer exatamente isso. É trazer convidado, tal. É assim, esse é o formato, esse é o tempo. Toma o uísque, pá. Beleza, vai ser isso. Esse é o copiador. Quando você, que é um cara criativo, inventar algo novo, ele não vai te acompanhar. Ele vai simplesmente seguir aquilo que ele copiou e vai tentar executar para sempre. Entendi. Isso vai começar tendo resultado e vai parar de ter resultado. O replicador, ele é o cara que ele copiou você quando ele viu o seu podcast, você colocou uma inovação e ele vai te replicar de novo e ele vai sempre fazer isso. Ele sempre vai ter resultado, mas nunca vai ser você.
você sempre vai ter mais resultado que ele. Mas esse cara vai ganhar dinheiro. O aprimorador é algo completamente diferente. Ele olha pro que tá dando certo, ele replica isso, mas coloca uma aprimoração. Ele coloca algo criativamente diferente. Dele. Exato. Ele faz algo diferente, né? Então ele olha pro podcast e ele fala, puta, legal, isso aqui tá dando certo. Mas e se no podcast eu adicionar também, sei lá, um negócio aqui pra... Fazer dentro de um trailer em movimento. Um trailer junto. E se eu botar uma animação? E se eu fizer tal coisa? Ele evolui, ele aprimora, né? E o inovador, ele é aquele cara que ele fica muito tentando descobrir coisas novas. Quando descobre, dá uma porrada. Mas às vezes ele ele erra pra caramba. Erra muito. Quem é o melhor pra mim? O que ganha mais dinheiro? É o aprimorador. Ah, é? Mais que o inovador? Muito mais. Porque o inovador, ele demora 10 anos pra inventar um negócio. Ele inventa um negócio, eu vou e faço melhor que ele. Porque eu pego o que ele fez e aprimoro. Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque, sei lá, eu tenho mais equipe, porque, sei lá, eu tô mais acostumado ao mundo dos negócios. Aprimorou outras coisas antes. Sei lá, eu tenho mais networking, sei lá. Então, assim, pra mim, no mundo, o que dá mais dinheiro é ser o aprimorador. É o que dá o maior resultado pro menor esforço possível. É o que a China fez e o que faz até hoje, o que o Japão fez, né? De pegar as coisas, aprender e aprimorar e ser o melhor naquilo, né? Ele faz a mesma coisa que os outros, tirando quando ele copia uma marca, né? Mas assim, ele faz a mesma coisa que os outros e faz mais barato, porra, aprimorou. Claro. Caraca. Né? Pô, você pega grandes empresas que eu tenho acesso hoje, né? Amigos e tal. Pô, a mão de obra é muito mais barata. Então é claro que o pessoal vai comprar, mesmo sendo o mesmo produto. Então, assim, é isso. Pra mim tem que ser um aprimorador. É a melhor relação de resultado versus esforço.